Olá, meus queridos irmãos e irmãs, é com muita alegria que cumprimento a todos e o prazer que tenho em abrir a Palavra de Deus mais uma vez e compartilhar com os meus irmãos e irmãs esparramados pelo mundo afora. Eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de abrirmos a Tua Palavra e buscarmos orientação para que possamos continuar na trilha do caminho que leva à Canaã celestial. Capacita-nos à compreensão, fortaleça-nos e dai-nos poder para a prática da Tua Palavra e capacita-nos para que possamos ter a habilidade necessária para ensinar para o mundo ao nosso redor, cumprindo com a missão que Tu nos tens confiado. É o que te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Apelo pastoral de Paulo. Muito legal esse tema. Gálatas 4, verso 12, que trabalharemos alguns dias em cima deste verso, diz o seguinte: Eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês, em nada vocês me ofenderam. Paulo aqui estava dizendo para eles que havia se colocado no lugar deles, para que dessa forma encontrasse a maneira ideal para poder falar, argumentar para a igreja de Gálatas. E ela aqui também está propondo a troca de perfil comportamental para que eles fizessem o mesmo e tivessem mais facilidade para compreender a verdade presente, a qual Paulo estava pregando. Dessa maneira, eles conseguiriam ter a mesma visão e foco que Paulo havia adquirido. E quando ele diz que em nada me ofenderam, justamente para mostrar que as diferenças é comum, mas que jamais essas diferenças que nós temos deveria servir de cavalo de batalha para atropelar as pessoas. É muito normal, cada cabeça é um mundo. Pensar diferente é muito tranquilo, é muito normal. Agora, jamais as nossas diferenças jamais deveria nos tirar do foco, que é singular e objetivo, que é a salvação. Por isso, a lição dessa semana trata do apelo pastoral de Paulo, que inicia com essa proposta. O segundo tema, o coração de Paulo. Analisando Gálatas 4, do verso 12 ao verso 20, Paulo percebeu que os seus filhos na fé haviam se desviado do foco salvístico. Paulo, em suas viagens missionárias, comunicando só por cartas, etc., já tinha algum tempo que não encontrava com eles. Agora, ao trocar cartas, ele pôde perceber isso aqui. Quando encontrou com eles, nem se fala. Encontrou um verdadeiro e enorme problema para resolver. Paulo percebeu que eles haviam se distanciado da verdade bíblica. E agora da estaca zero, com muito mais dificuldade do que no início, quando ele havia iniciado o trabalho missionário, que dera origem à igreja dos Gálatas, muito mais difícil agora, porque eles já tinham caminhado sozinhos uma longa distância, e em caminhos estranhos. E agora a dificuldade de Paulo para conseguir reconquistá-los, especialmente a simpatia de uma nova parceria e de uma nova confiança para que Paulo pudesse apresentar essas verdades tão mais delicadas e detalhadas do que aquelas que também fazem parte da verdade, até porque eles não teriam a maturidade suficiente para receber essa bagagem teológica que Paulo, então, aqui nessa ocasião, estaria apresentando. E foi justamente
Essa segunda dificuldade, maior do que a primeira, Paulo nos apresenta quando ele comenta que estava passando por uma segunda dor de parto, justamente para que proporcionasse aos Gálatas um renascimento, uma autorreflexão individual de cada um deles, e que eles chegassem ao consenso que de fato precisava renascer para retomar o caminho e a direção correta rumo ao céu. E para isso, Paulo teria que conquistar deles de maneira muito sutil e amorosa e sábia, conquistar essa intimidade e essa confiança, para que pudessem então apresentar as devidas convicções bíblicas, para que os Gálatas pudessem retomar a direção. Terceiro tema, o desafio da transformação. Voltando à análise do verso 12 do capítulo 4 de Gálatas, Paulo ele entra num apelo pastoral que se apegou exatamente num brilho de uma amizade antiga que ele tinha conquistado antes de apresentar a verdade propriamente dita aos Gálatas, que até este é o lenitivo de todo missionário. Não adianta querer pregar para alguém sem conquistar primeiro a amizade. É muito importante apresentarmos a nossa cortesia, a nossa educação, a nossa amizade, o nosso amor, a nossa parceria. Aí sim teremos condições de apresentar a verdade com a devida autoridade e convicção. E Paulo aqui estava se apegando a esse brilho antigo de amizade que ele tinha com os Gálatas, para que pudesse realmente ele recomeçar o trabalho missionário com os Gálatas, e um trabalho em um nível bem mais avançado, com o público que ele estava lidando. E essa amizade, como eu disse, tinha sido construída durante a primeira investida missionária de Paulo. E a troca de perfil comportamental, como ele disse aqui no verso, como ele se colocou no lugar deles, queria que eles se colocassem também no lugar de Paulo, para que então, de forma definitiva e cabal, eles pudessem compreender aquele foco. Mas ele apelou para aquela amizade, para aquela confiança, sem eles abrir essa guarda no coração, esse espaço do coração, para que Paulo, munido dessa intimidade, pudesse então agora apresentar esse novo estágio teológico para eles, para que eles pudessem voltar e ter então condição de renascer. Para que isso fosse possível, eles tinham que abrir espaço no coração. E Paulo viu que da maneira que eles estavam agindo como judaizantes, se Paulo entrasse criticando abertamente, ferindo, combatendo, batendo de frente, não daria certo. Paulo seria rejeitado, as suas palavras, a palavra de Deus seria rejeitada, e os caminhos estranhos e difíceis que os Gálatas haviam tomado seriam inalcançáveis, porque o coração deles não estava aberto. Aí Paulo apelou para aquela velha amizade, para que pudesse então esse missionário, no desafio da transformação, para que eles só se transformariam se eles conseguissem, no entender de Paulo, a fazer essa troca de perfil, se colocarem no lugar de Paulo, refletir com a visão do velho amigo Paulo. Se eles assim o fizessem, com certeza eles teriam um espaço curto e rápido para a transformação. Era este o ponto que Paulo tentava atingir nessa altura do diálogo com os Gálatas. No quarto tema, ainda analisando o verso 12 de Gálatas 4, eu me tornei como vocês. Paulo batendo nessa tecla firmemente, mostrando para eles que ele conseguia conversar com eles e dialogar, sem se machucar com eles, sem se ferir com eles, sem se ofender, justamente porque ele conseguiu olhar com os olhos deles. Lembra que Paulo, em seus escritos, diz claramente que nós temos que fazer de fraco com os fracos para ganhar os fracos,
de forte com os fortes para ganhar os fortes, de grego com os gregos para ganhar os gregos, de judeu com judeu para ganhar o judeu. Isso é a estratégia que Paulo sempre adotou. E dessa forma, ele também preparou os seus filhos na fé para agir da mesma forma, para que pudesse ter esse perfil também lapidado. E Paulo sabia que tinha, ainda que estava escondidinho lá dentro do coração. E Paulo estava indo lá, buscar fundo, aquela intimidade antiga, aquela amizade antiga, fazendo esse apelo para fazer eles voltarem e se colocarem no lugar de Paulo, como ele estava dizendo que havia se colocado no lugar deles. E conseguir entender como, em que ponto da estrada eles conseguiram pegar um desvio que estava se distanciando do foco correto. E eles só tiveram um ponto de análise. Espera aí, desde que nós conhecemos Paulo até hoje, é o mesmo? Ele não apostatou? Ele não caiu? Ele está firme nos propósitos? Ele está firme na promessa? Não, espera aí, então vamos voltar, porque tem alguma coisa errada. Parece que a chama do primeiro amor apagou. Nós precisamos de voltar lá naquele ponto onde nos conhecemos, para reacender essa chama e termos então uma visão mútua, para de igual para igual dialogarmos agora. Ambos com alto nível teológico, mas precisamos de começar com base na justiça de Cristo, com base na palavra de Deus. Foi esse o ponto do apelo de Paulo aqui, do quarto tema. Paulo não media esforços para conquistar almas para o reino de Deus. E a humildade de Paulo foi sempre a base de sua sabedoria e ações. A humildade é infalível, irmãos. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Quinto tema. Naquele tempo e agora. Analisando o verso 13 do capítulo 4 de Gálatas, Paulo refrescou a memória deles com o espírito missionário e hospitaleiro que aqueles Gálatas exerceram para com Paulo no início da campanha missionária antiga, naquela primeira vez que Paulo tinha investido nessa campanha em favor dos Gálatas. Inclusive, lembrou eles que Paulo estava doente naquela ocasião, e eles cuidaram de Paulo com tanto carinho, com tanto amor. E Paulo expressando aqui a sua gratidão por isso, que ele jamais se esqueceria, e o motivo pelo qual, principalmente, Paulo tinha esse carinho especial por eles. Na altura do verso 16, de Gálatas 4, em poucas e boas, por que agora vocês me tratam como inimigos? Só porque eu estou falando a verdade? Veja que Paulo faz uma conexão lá com o passado, faz eles voltarem ao centro da questão, aonde eles iniciaram de maneira cabal, de maneira perfeita, de maneira correta, de maneira sensata, uma conversão lindíssima que havia acontecido no passado. E Paulo volta e lembra aqueles primórdios que deram o brilho daquela conversão e daquela caminhada rumo ao céu entre Paulo e os Gálatas. E Paulo agora quebra o gelo da resistência dos Gálatas, mostrando, lembrando eles daqueles momentos tão missionários e tão cristãos que aqueles Gálatas agiram para com Paulo e Paulo para com eles. Paulo chama para que eles voltem naquele ponto da amizade e daquele ponto possam partir agora para um nível, para um estágio superior. Eu tinha acabado de perceber uma aparente frieza pelo espírito exaltado que aqueles Gálatas haviam alcançado depois de terem andado tão longe fora do foco da verdade que Paulo tinha deixado para eles no início. Aquele senso de justiça própria, orgulhoso, que os Gálatas tinham tomado. E Paulo, por isso, apela para eles, refrescando a memória deles
do amor, do envolvimento missionário deles na causa de Deus no início, da forma com que aconteceu tudo, para que esse segundo estágio teológico, bem mais avançado, como foi de igual para igual, de mortal para mortal, ocorrido naquela época, pudesse se repetir agora. Esse segundo estágio. E com a palavra de Deus nas mãos, a mesma fé em foco, a mesma salvação em foco, eles teriam condições de igual para igual agora, de retomar o diálogo e prosseguir na mesma jornada, no mesmo foco salvístico. Foi aí que Paulo chamou atenção. Quando nós levamos almas aos pés de Cristo, se nós não conquistamos a amizade delas antes, aí agora vai ter o problema. Na hora que eles começam a desviar, você não tem um ponto para se apegar lá de trás. Porque simplesmente eles vão argumentar, como eu já assisti muitos casos assim. Não, ninguém nunca foi me visitar na minha casa, ninguém nunca foi me visitar, ninguém nunca veio me visitar, ninguém nunca importou comigo, lá dentro da igreja a gente entra, fica jogado para lá, fica jogado para cá. Por isso que os filhos da fé, nós devemos tratar como uma galinha com os pintinhos, sempre trazer debaixo das asas, sempre. Mesmo que eles progridam, que eles cresçam, que eles vão longe, mas jamais de ter aquele carinho, de estar sempre no contato, sempre perguntando, sempre buscando estar por perto. Se mudou para longe, um contato, carta, WhatsApp, rede social, tem tanta forma, ligações, tem tantas formas de manter essa chama acesa, não deixar apagar essa amizade. É tão gostoso, porque facilita, tanto de nós para com eles, quanto deles para conosco. Porque quantos que levam, se tornam grandes missionários, grandes homens da causa de Deus, grandes mulheres, e amanhã caem. E os seus filhos é que tem que vir resgatá-los. E vice-versa. Nós somos mortais. Não podemos jamais esquecer disso. Aqui o caso é que Paulo continuou de pé e eles tinham caído sem perceber que caiu. E é o que acontece com todos que adotam princípios farisaicos, princípios de justiça própria, princípios de tradições dentro da igreja. É uma forma de apostasia dentro da igreja. É uma forma de estar perdido dentro da igreja. Lembra da parábola da dracma perdida? Representando os que estão perdidos, mas não sabem que está perdido. São esses que Paulo estava aqui trabalhando agora. E está assim, ó, dentro da igreja, de gente perdida e não sabe que está perdido. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, meu amado irmão. Isso é muito sério. Naquele tempo e agora. Lembre dessa dica. Paulo fez assim e nós também podemos fazer, que vai dar certo. Sexto tema. Falando a verdade. Analisando Gálatas do capítulo 4, do verso 17 ao verso 20, nós podemos chegar à convicção indiscutível e incontestável que a verdade é dura, mas machuca só na hora. E jamais deveria ser causa de inimizade. E muito menos preconceitos. Mas como o amor e o ódio andam lado a lado neste velho mundo, só as verdadeiras conquistas, aquelas sinceras, desinteressadas, é que tem força para reingressar na intimidade de uma amizade sincera e retomar uma relação do início e recomeçar. Pense nisso. Mas quando não houve esse espaço de conquista, o nível de dificuldade será muito maior, infinitamente maior, para retomar o início de uma relação, no caso de um afastamento, de uma apostasia, de quem quer que seja. É por isso que a verdade, nesses casos, onde não aconteceu aquela amizade sincera do início, ou que ela tenha se quebrado ao longo do caminho pela distância da apostasia trilhada,
ou pela profundidade da lama mergulhada, por algum motivo tenha se quebrado e não se alcance esse início da antiga intimidade que havia levado à conversão, aquela alma que agora está nessa dificuldade apóstata, aí nesses casos, com facilidade, a nova aproximação sempre esbarrará no ódio primeiro, e jamais do lado do amor. As amizades quebradas são como louças que batem no chão. E assim é toda a relação. O amor também, a relação conjugal, ela é bonita quando está junto, está vivendo uma só carne. A partir do momento que isso perde o foco, que isso perde o sentido, é como uma louça que cai espatifa em milhares de pedaços. As relações humanas têm esse perfil. E só o milagre consegue remontar todos esses cacos. Só que é tanta cicatriz. Por isso que na maioria das vezes, o maior foco do milagre é a restauração incondicional. Aonde as pessoas se tornam novas criaturas, pura e simplesmente por abrir o coração a Deus, abrir mão do velho eu, tomar a verdade, a cruz e trilhar rumo ao céu. Mas jamais optar por outro caminho que não seja a verdade. Quando as pessoas fogem da verdade, começam a pregar demais e a viver tradições, elas começam a desenvolver preconceitos, e os preconceitos se tornam tão gigantescos que a verdade começa a perder espaço no raio de habitação desses pregoeiros da justiça própria, desses judaizantes, desses fariseus modernos. E o preconceito, infelizmente, ele é muito mau. Ele carrega muita arma afiada, porque o preconceito, a forma dele relacionar com as pessoas, ele coloca o lado do corte, o lado do ódio, para poder atacar. O lado do amor fica cego, o corte, ele não consegue agir com o lado do amor. O preconceito, ele mostra sempre o lado do corte. A verdade não. A verdade, ela mostra sempre a flexibilidade. E quando ela faz algum corte, é tão cirúrgico e preciso que a pessoa nem percebe que cortou. Ela só sente no coração, porque fulmina. E a sensação é de prazer, é de vigor, não é de decepção. É de prazer e de encanto, de amor pela verdade. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. A verdade é o que sempre devemos falar, é o que sempre devemos pregar, independente dos resultados. Se seremos aceitos ou rejeitados, a verdade é dura, mas machuca só na hora. A mentira fere, fere, fere a vida toda. E Cristo ainda disse que quando nós mentimos, nós nos identificamos com Satanás, o pai da mentira. E se temos um Deus maravilhoso que criou todo o universo para nos identificarmos com Ele, por que facilitarmos uma conduta que nos confunda com a paternidade de trevas? Pense nisso. É muito sério, amado irmão. Finalizando o 7º tema, conhecereis a verdade. Gosto muito desse texto,
dessa expressão usada por Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A sensação de liberdade é maravilhosa. Se nós nos sentimos presos com alguma coisa, nós não estamos vivendo na verdade, estamos longe da verdade. Porque o dia que nós vivermos a verdade, nos sentiremos como um passarinho que saiu da gaiola. Voaremos livremente. E olha o que diz aqui, Atos dos Apóstolos, página 385 até a página 388. As fervorosas palavras de súplica do apóstolo não ficaram sem fruto. O Espírito Santo atuou com forte poder e muitos cujos pés se haviam desviado para caminhos estranhos retornaram à sua primeira fé no Evangelho. Daí em diante, ficaram firmes na liberdade com que Cristo os havia libertado. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Funcionou com os Gálatas. Com certeza funcionará com qualquer cristão. Senhor Deus, muito obrigado por tuas orientações, especialmente através dos escritos de Paulo, onde podemos encontrar inspiração e habilidade para atuarmos em nossos dias com as pessoas que tu tens proposto em nossas missões para alcançar. E aquelas que já temos alcançado, para que, pela tua graça e o teu poder, possamos conseguir interagir com elas, no mesmo amor, na mesma humildade, a mesma sabedoria que vem de ti, sustentada na tua palavra. E que naquele grande dia, Senhor, nós, nossos lares representados, de todos os que estudam a tua palavra neste momento, possam ser contados entre os salvos. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.